Bom dia, paz do Senhor Jesus esteja com todos que forem assistir esse vídeo. Eu não sei quando, que data que vão assistir, mas quando chegar para vocês aí, eu vou ter que dar uma impulsionada nesses vídeos, uns 100 e poucos vídeos aí de pregaçãozinha curta, né? Aí para poder ir para mais longe, né? Bom, gente, vou ler uma palavra aqui. Daí eu vou começar, tá? Dá uma explanada. Diz assim: a hipocrisia é condenada. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Qual seria a casa que vos edificareis? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas. E assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e o abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Quem mata um boi é como que tirar a vida de um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como que degola um cão. Quem oferece uma oblação é como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como o que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações. Também eu escolherei as suas calamidades, farei vir sobre eles os seus temores. Porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, os que temeis da sua palavra. Amém? Vou botar aqui porque podia até ler um texto maior, mas não vai dar tempo, não dá tempo, né? Tá bom. Gente, mas aqui está falando da hipocrisia do homem. Hipocrisia é aquelas coisas que fazem, que acham que estão certo, mas estão errados. E aqui Deus vai falar aqui dele mesmo. Diz assim a palavra: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, olha, o céu é o meu trono e a terra o estrado, o escabelo, o estrado dos meus pés. Olha o tamanho desse Deus. O céu é o trono, o céu, olha a distância do céu da terra. O céu é o trono do Senhor. E ele se assenta no seu trono e faz da terra, estou sentado aqui, faz da terra o estrado dos seus pés. É igual um barbeiro, né? O barbeiro se assenta na cadeira, ao que vai cortar o cabelo, e ele põe os pés lá no estrado da cadeira. Assim Deus faz. Eu estou aqui pedindo para vocês, observem a quantia ou a grandeza de Deus. Ele se assenta no céu, que é o trono dele, e faz da terra o estrado dos seus pés. Olha o tamanho de Deus. Olha que não dá para o homem entender, porque o homem, sabe, a capacidade de raciocinar é muito pequenininha. Mas se você começar a observar, eu tenho um hino que eu canto, que eu tirei de vários versículos assim bíblicos. Então, trecho, né? Um deles fala disso aí, que Deus se assenta no céu e faz da terra o estrado dos seus pés.
Olha o tamanho desse Deus, sentar nos céus, que é o trono. Não, observe, pensem comigo, se assentar no céu e fazer da terra o estrado dos seus pés. Já imaginou o tamanho desse Deus? O poder desse Deus excede todo entendimento humano, todos os entendimentos humanos, que os mais alto, por mais alto que seja, não entende. A gente está observando a palavra como que é a grandeza desse Deus, o poder desse Deus, a quem o homem deve servir. E diz assim: qual seria a casa que vós me edificareis? Como vai edificar uma casa para o Senhor? Se olha o tamanho dele, que casa é essa que o homem poderia edificar? Não existe. O Espírito Santo, por ser Espírito, habita no nosso coração. Nós somos a casa do Espírito Santo quando o Espírito Santo habita em nós. Ele se coloca aqui no coração. Na verdade, tem muita gente que já me falou para mim: olha, você tem junto com você aí um homem de branco que te acompanha aonde você vai. Tem gente que fala assim: mas quem que é aquele homem que está com você? Parece que é médico, que é bem grande, bem grandão. Não entende nada. Também pode, né? E é um anjo grandão. Eu falei: eu tenho um anjo, tem 3 metros de altura, que me acompanha para me dar proteção, e o próprio Espírito Santo anda junto comigo. Ele não sai de perto de mim. Eu vou dormir, ele fica ali no quarto. O Espírito Santo que está no meu coração, que habita em mim. Então, que casa me edificareis o homem? Que casa? O único que ele se coloca no coração, que a casa dele é o coração do homem. Mas tanto é que o Espírito Santo está me acompanhando, porque o tamanho do Espírito Santo não vai entrar dentro do meu coração aqui. Por que não entra? Porque ele é grande, ele não é pequeno, é um Espírito, mas ele também tem um tamanho. E aí não dá para explicar muito assim, essas coisas assim, né, porque a gente não entende mesmo, né? Mas eu sei que o Espírito Santo está sempre comigo. Onde eu vou, ele vai junto comigo, me acompanhando. E quando ele se afasta, que você peca, ele fica longe e acompanha você de longe para te dar livramento. E o anjo que está também acompanhando. Mas quando você está na presença de Deus, ele anda junto com você. Isso eu estou falando de testemunho meu mesmo, de pessoas que já viram. Eu fui pregar em igrejas aí que o pregador lá, a missionária, falou assim: olha, ela começou a falar em línguas, né? E daí falou: olha, eu vi Jesus entrando junto com você ali, e ele sentou aqui do teu lado. É o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo representa Jesus na terra e o próprio Pai. Então, ela via ali o Espírito Santo. Parece ser o próprio Jesus, porque ele representa o próprio Jesus, né? O Espírito Santo. Ele representa o Pai também. Tanto é que quando Deus fala, através de um servo dele, que usa a palavra lá no púlpito, ele fala em línguas e ele mesmo interpreta. E ele fala: eu sou o Senhor vosso Deus. Ou senão, eu sou o próprio Salvador Jesus Cristo, que é o próprio Espírito Santo fazendo esse papel do Pai e do Filho. E ele fala em nome do Pai, também fala em nome do Filho. Ele representa o Pai e o Filho na terra. Então, como o homem não pode de jeito nenhum edificar casa, né? Que casa vos me edificareis? Fez uma pergunta. Porque o homem não pode fazer uma casa. Imagine Deus, o tamanho de Deus, então não existe, né? Se você for raciocinar, você está entendendo o que Deus está falando. Que casa podereis me edificar o homem? E qual seria o lugar do meu descanso? Deus falou. E qual é o lugar do meu descanso? Para o homem é impossível, o homem não tem. Por mais sábio que ele seja, ele ainda não pode fazer uma casa ou para um lugar para o Senhor descansar, porque ele, apesar que ele nem descansa, né, ele não tem canseira nele,
Não existe canseiro nem sono nele, ele não dorme. Quando as pessoas falam assim, o Deus que eu sirvo não dorme e nem cochila, né? Cochilar que nós fazemos ali, às vezes a gente está sentado numa cadeira, você vê que cochilou, já dormiu também. A gente é pó, né? A gente é carne, é normal, né? Mas Deus não dorme, Deus é Espírito. Nem o Espírito Santo, nem Jesus, nem o Pai não dorme. Enquanto a gente dorme, Ele cuida da gente, Ele está ali do lado. Quanto livramento que o Senhor me deu, quanta seta do maligno. É impressionante, porque só eu sei, porque a gente está conversando com o Senhor todo dia. Eu oro 3 vezes por dia, assim, de manhã, de meio-dia e à noite, às vezes de madrugada. Muitas vezes, sempre foi de madrugada, né? Agora, como minha saúde não estava muito boa, agora está melhorando, eu vou orar na madrugada de novo. Às vezes eu oro na madrugada, mas para mim era muito sacrificoso, por causa que a minha saúde já não permitia, por causa a minha saúde foi muito abalada. E quem fez isso foi o próprio inimigo que fez isso. Ele pegou aqui o número da minha casa, falou um servo de Deus, o número da minha casa subiu até a presença de Deus, entre o primeiro, o segundo céu e o terceiro. Ele vai e falou assim, deixa eu tocar lá no teu servo, na família dele, ele não vai ser que nem Jó, ele já entrega os pontos. Deus olhou para ele assim, falando assim, apertou um botão, tchum, vai, até na saúde dele se toca, mas mais nada, só na saúde dele pra você ver. Mas eu fiquei bem debilitado a minha saúde, hein? Bem debilitado, agora estou recuperando, devagarinho já estou me recuperando, o Senhor está me sarando, o Senhor está me libertando, o Senhor está me renovando, porque olha, foi uns 14 anos dessa forma, vivendo assim. E daí ele teve agora esses dias que um servo dele, um profeta, falou assim, ele acordou e Deus passou uma mensagem, mandou ele escrever uma mensagem que Deus falou para ele, fala para o meu filho lá agora que o diabo não vai mais tocar na saúde dele, agora eu vou restaurar a saúde dele. Eu tenho um lugar para ele se assentar, uma cadeira de honra para ele se assentar, ele tem que estar preparado agora. Aí o diabo chegou até na presença de Deus de novo, diz o profeta chorou. Eu contei isso aqui já. Ele chorou e falou, olha, o diabo chegou e falou assim, não adianta, o Senhor protege ele demais, e eu não sei, ele toca nele, mas ele não se desvia, ele não nega, não te nega, ele não murmura, ele tem amor pela tua pessoa, diz para Deus. Então, eu desisto, não vou mais fazer isso. E ele desistiu, e Deus não permitiu mais, e falou, então, não toque mais, não permito mais. Então, assim, estou contando isso como testemunho, também já contei no outro vídeo, para edificar as pessoas que vão vir, porque isso é um testemunho. Eu sabia, o profeta estava falando isso para mim, ele chorava assim, até chorei porque ele estava chorando, né? Chorava, escorrer assim, enxugava assim com um pano, uma camisa, não sei o que era. Então, isso foi cedo, que eu acordei, logo eu entrei, logo eu prego aqui, e daí eu faço o vídeo, né? Às vezes mais cedo, às vezes mais tarde. Então, assim, Deus cuida da gente, olha, de quando você está na presença de Deus e você entrega sua vida 100% na mão dele, ele cuida, ele guarda, ele livra de todo mal. E diz assim a palavra, porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Assim, todas elas foram feitas, e por Ele, né? Mas para esses, o que ele está falando aqui? Mas para esses eu olharei com amor, né, com carinho. Quem é essas pessoas? Para o pobre, o abatido de espírito, né, o abatido de espírito, e quem treme diante da minha palavra. Quem tem temor à palavra de Deus e treme diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é uma faca de 2 gumes, uma espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados. Então, isso é difícil explicar, porque às vezes a pessoa não entende a palavra conforme a palavra, né? É uma faca, é uma espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados.
E olha o que Deus estava falando aqui agora, aqui, ó. Quem mata um boi, olha, quem mata um boi é como que tirar a vida de um homem. Vocês prestaram atenção? Quem mata um boi é como que tirar a vida de um homem. Não é diferente, não. As pessoas falam assim, mas para onde que vai os animais? O homem não está escrito na Bíblia para onde que vai. Deus nem permitiu deixar na Bíblia. Mas ele está falando que quem mata um boi é como tirar a vida de um homem. E isso significa o quê? Que quando um homem mata um animal, se ele necessita para alimento, tudo bem. Mas o espírito, o animal, ele deve ter um espírito, a gente não sabe, né? Deus só é que sabe. Mas minha mãe teve, esses dias atrás, um sonho, visão. Minha mãe tem 83 anos, ela foi evangélica, ela falou assim, sabe, minha filha, essa noite eu tive um sonho, visão, assim, e eu entrei num lugar, fui subir, daí cheguei num lugar alto lá, assim, e do lado direito, assim, era só gente. Mas do lado esquerdo era boi, tudo branquinho, assim, que enchia uma lata daquela estrada e até lá em cima tinha milhões de bois, tudo igual. O que significa? Eu digo, mãe, Deus não fala na palavra que o boi vai para o céu, coisa e tal, mas é um animal, é um ser que o Senhor fez, igual que fez o homem. Só que não... Ele tem inteligência? Você pensa que o boi não tem inteligência? Tem sim, ele só não fala. Então, quando a pessoa mata o animal que precisa de comer, mas e quem está matando para ganhar dinheiro? Você já notou que o açougueiro que mata animal para vender, ele sempre vai indo de mal a pior, até que ele fecha aquele troço de matador de lá e ele vira em nada. Tem um mistério nisso que eu estou falando. Existe um mistério. Qual é? Eu não sei, mas Deus sabe. Aí, quem mata um boi é como que matar um homem. E diz mais aqui, e como o que tira a vida de um cordeiro é como que degola um cão. E o cordeiro é muito valioso, né? Mas o cão também é. O cão é o cachorro, o animal também. Teve um servo de Deus que ele teve um AVC, mas não chegou a morrer. Ele morreu aqui, mas Deus trouxe ele de volta para a vida. Mas aí quando ele morreu, que o espírito saiu do corpo, ele teve uma pessoa, ele disse que o próprio Jesus tirou ele, um anjo tirou, e ele acompanhou Jesus, ele levou até o inferno, mostrou no inferno todas as coisas para ele. E ele até chorava quando ele contava. E daí, agora ele é morto. E aí ele disse que chegou lá, tinha um homem sofrendo. Ele falou, Senhor, por que esse homem sofre assim? Esse homem era malfazejo, matava os animais judiados só por ser ruim. Aí olha o que está acontecendo com ele. Então, quem judia dos animais, joga a toa para lá e para cá na rua, deixa sem comer, sem beber água, você acha que não vai prestar uma conta? Vai, porque o outro estava lá no inferno por causa de fazer essas coisas. E às vezes a pessoa pensa que Deus não está vendo. Deus está vendo. Deus vê todas as coisas. Ele está vendo todas as coisas. Nada está oculto aos olhos do Senhor. O malfazejo, ele paga pelo que ele faz também. Então, continuando aqui, já acabou meu tempo ali. Então, continuando aqui só mais um pouquinho, quem oferece sangue, aliás, quem oferece uma oblação, sacrifício de animal para demônios, né? É como quem sacrifica sangue a um ídolo. Isso é abominação a Deus. Abominação, e vão pagar caro por causa disso. É uma pena que eu terminou meu tempo aqui, mas até aqui tá bom. Quem sacrifica animais rituais escabroso aí de macumbaria, de magia negra, de voodoo, essas coisas, vai pagar caro.
Diz a palavra que o pecado da idolatria é como o pecado da feitiçaria. A mesma coisa. Gente, já está passando o tempo. Vou fazer uma oração aqui. Senhor Deus eterno, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita todos que precisam de cura, de libertação, de salvação. Em nome do Senhor Jesus, Papai, guarde e proteja aqueles que precisam de proteção. Pai, em nome do Senhor Jesus, que seja para a honra e glória em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém.